Fala, rapaziada, mais uma vez aqui na área para falar de Champions League, dos ingleses na Champions, né? Hoje tivemos a vitória do Manchester City para cima do Napoli e a derrota do Newcastle para cima do Barcelona no St. James's Park. Vamos falar de Manchester City primeiro, que temos um ponto diferente, né? O Doku jogando muito diferente do que jogava antes. Antes ficava muito fixo ali na ponta direita ou muito fixo só na ponta esquerda. Agora, o segredo desse novo ataque do City é essa diagonal que o Doku tá fazendo. A liberdade do Doku. Quando o Doku tá livre, as coisas acontecem, né? Mais uma vez, jogou muito bem o Doku. E o Manchester City, que tinha das estreias dos favoritos, difícil dizer a mais difícil, né? O Chelsea em casa pro Bayern era muito difícil, sim, mas a gente coloca dos candidatos ao título, o Manchester City talvez não esteja na primeira prateleira num primeiro momento, mas dos times que sonham com o título, estrear com o Napoli em casa era muito duro, né? Então era um jogo muito complicado. Você tem o Liverpool com o Atlético de Madrid também, que era difícil, mas o Napoli é campeão italiano, tal. Napoli é campeão italiano. Dos times que estrearam fora, o Barcelona tinha uma estreia dura contra o Newcastle fora, o Arsenal tinha uma estreia ok contra o Atlético Bilbao fora, mas enfim, eu acho que das estreias era talvez a mais difícil, né? Você pegar o Napoli vindo muito embalado com esse ambiente, esse componente emocional que era o retorno de Kevin De Bruyne. Sim. Foi justamente homenageado, né? A gente tá falando de um dos maiores jogadores da história do clube, né? Não, você tem que reconhecer, e o cara não foi para um rival, né? O cara foi pro Napoli, foi para outra liga. Eu acho que beleza, se ele fosse pro United, a história seria um pouco diferente, mas isso não aconteceu. Se fosse pro Liverpool, talvez fosse um pouco diferente. Mas foi muito legal e uma pena que a gente não pôde ver muito dele em campo, né? Porque não exatamente no começo do jogo, mas teve ali um começo equilibrado. O Donnarumma fez uma boa defesa numa bola parada. Foi o único chute a gol. Na verdade, foi o único chute no jogo do Napoli. Foi aquele com uma finalização. Uma finalização. Né? Foi um cabeceio que o Donnarumma foi bem, ou seja, até aqui, desde que pisou para ser o goleiro titular do Manchester City, o Donnarumma, as duas vezes em que ele foi exigido, duas grandes defesas. Um milagre no chute do Mbeumo no final de semana e uma belíssima defesa no cabeceio no jogo de hoje. Então, e ele já tinha fechado bem o ângulo também no jogo do United. Um ótimo começo do Donnarumma quando exigido. E ali, ainda no começo do primeiro 20 minutos, né? Tem um passe do Foden, o Di Lorenzo, que é o lateral experiente, jogador de seleção italiana, perde um pouco o tempo da bola, o Haaland, um psicopata insano, sentindo o cheiro do sangue, percebeu que ele errou o tempo de bola. Cara, a arrancada do Haaland nessa jogada esquece, meu filho, já era. Ele já tá na frente e ele ia fazer o gol e o Di Lorenzo tem que fazer a falta. No primeiro momento o árbitro disse que foi na bola. Eu tinha achado que tinha sido na bola também, antes de ver o replay. Foi pro VAR, não teve toque na bola nenhum. Expulsão gerada por Erling Haaland. Sim. Essa coisa dele ser essa potência, essa força da natureza, que quando a bola entra no espaço, ele sai atropelando todo mundo. E pra quem diz que ele contribui só com gols, tá aí mais um exemplo, né? Não é verdade. Mais uma expulsãozinha aí na conta dele. Aí o lance que abre os caminhos. Sim. A estratégia muda, na sequência o Conte já vem com uma mudança, entra com o Matias Oliveira com o lateral esquerdo, inverte o Spinazzola de lado e tira o De Bruyne. Ou seja, você tira o principal jogador de bola parada também do Napoli, então o Napoli teria cada vez menos a oferecer em termos de perigo ofensivo, mas não foi um massacre necessariamente esse primeiro tempo até o Milinkovic-Savic fez ótimas defesas. E o Politano foi bem demais também. Tava em todo lugar, ele salva uma bola meio que em cima da linha. Tem um chute do Reinders que ele salva em cima da linha. Não foi um massacre, mas o Milinkovic-Savic foi obrigado a fazer boas defesas na reta final do primeiro tempo. Sim. E aí volta pro segundo tempo, City em cima. E vai ali, vai criando suas chances. O Milinkovic-Savic ainda muito bem. Desculpa, parecia que ia ser esse jogo que a bola bate, não entra, e o Napoli se defendendo. Aí o Conte ele faz uma alteração super defensiva, que ele entra com o Juan Jesus no lugar do Politano, né? No lugar do Politano. Que aí ele até confirmar, mas tenho quase certeza que foi no lugar do Politano. Que aí ele vem com uma alteração mais defensiva ainda, né? Pra preencher mais a área, porque o Napoli não tava com muita... já tava amarelado. Né? Amarelado e muito cansado, porque ele tava fazendo o corredor completo ali pela direita. Aí tem a mudança, e assim, ele faz a mudança, o Foden mete a bola, e o psicopata Haaland faz um gol. Aparece. Que é difícil, cara. A bola tá ali
pum, ele mete de cabeça por cima do goleiro que tava fechando o gol. E é isso, cara. O Haaland é só um empurrador de bola, não é, cara. Ele tirou da cartola, ele ganhou o jogo pro City. Cava a expulsão e na sequência a bola que aparece dentro da área, ele sai atropelando, tu mete de cabeça uma bola complicada, encobrindo o goleiro, 1-0 City, gol dele. O jogador mais rápido a fazer 50 gols na Champions, passou o Di Stéfano. Em 49 jogos. 49 né? jogos, 50 gols, cara. Isso é bizarro. Cara, Cara, não existe um recorde que parece impossível pra esse cara, PJ. Sim. Cara, onde que ele vai parar, mano? Recorde de gol, eu acho que é só questão de tempo pro Haaland, mano. Questão de tempo e saúde, né? Que ele depende muito da potência. Eu não sei como vai ser a versão Haaland. Com 30 anos de idade. Porque, por exemplo, hoje ele tem, em média de gols, acho que 0.10 ou 0.11 acima do Cristiano Ronaldo. Que é o cara que tá, na atualidade, no pace pros 1000 gols. Sim. O Messi ele tem pace pra 1000 gols, mas ele teria que jogar mais anos, né? Eu não sei se o Haaland vai conseguir manter média de gols quando tiver 35, 36, 37, 38 anos. Pode ser que vire um outro Porque Haaland. o perfil muda do jogador. Só que hoje, cara, tudo que é recorde, assim, pra agora, é muito difícil um campeonato que o Haaland esteja envolvido que ele não seja o favorito pra ser artilheiro. Sim. Cara, o cara é insano, assim, insano. Mais uma vez foi decisivo. E ali faz 1-0, pum, problema resolvido, né? O Napoli já não tinha muita saída, não tinha muito o que fazer. E aí tem o lance que você destaca, o Pseudo, que é o Doku recebendo na entrada da área. Já tinha acontecido isso no primeiro tempo. E, cara, ele tá muito bem nisso, buscando o gol, driblando, e ele tem esse drible. E aconteceu, você foi a primeira pessoa que me atentou a isso no jogo contra o Manchester United. Que, caramba, o Doku tá na direita, o Doku agora tá na esquerda, invertendo direto com... Não lembro quem que tava na outra ponta, se era o Marmouche, se era o próprio Foden. Era o Foden, Era o Foden, né? Que na verdade ele começou com ele joga o Foden por dentro e ele começa o jogo do United de hoje também com o Bernardo muitas vezes fazendo do lado. Aberto, né? Que aí ele usa um ponta de profundidade de drible e o outro ponta é um cara meio que de controle. Igual ele usava o Grealish, né? O Grealish era o ponta de controle dele. Jogava a bola lá, o Grealish segurava a bola e fazia o time jogar. E às vezes, cara, agora ele tá em liberdade, ele pode sair da esquerda e receber por dentro, e aí o corredor quem faz é o O'Reilly, beleza? E isso tá sendo muito interessante pro Doku, porque a gente tá vendo um jogador diferente. Sim. Porque ele não é só o pontinha que recebe aberto e busca a jogada de 1 contra 1 pra gerar escanteio ou pra gerar um cruzamento. Ou pra uma bola que ele chega no fundo e cruza pra trás. Se tava pra trás. Ele tá, mano, buscando gol. Ele recebe a bola por dentro e vai pro gol. E foi assim que ele fez um golaço, né? Golaço. Cara, um golaço, assim. Então é uma boa notícia para o Manchester City, que venceu um bom candidato aí da Champions e estreia bem na Champions. Mais alguma coisa sobre o City? Não, é mais um jogo que a gente não viu aquela dependência que o City estava tendo dos volantes, né? E aí, principalmente do Reinders. Foi Jogou um City bem, que mas... conseguiu jogar, apesar de momentos em que o Reinders deu uma desligada ali, o que era o contrário, né? O City só começava a jogar quando o Reinders estava bem. E tô curioso para ver como que vai ser esse Doku com a volta do Shirk. Como que vai ser isso aí. Mas tô bastante animado com o início de temporada do Jeremy. Porque tem Marmouche ali também, né? Tem o Quando o Marmouche Marmouche ali estiver bem, como que ele vai montar isso? Mas o Doku, ele tá mostrando e o Marmouche de ponta é triste, gente. Mas essa versão de um ponta que recebe por dentro, Sim, olha que coisa boa. Pode ser fantástico. Eu acho que também é o Guardiola montando um sistema a partir dos jogadores que ele tem. E isso mostra a versatilidade do treinador. Acho que é uma boa notícia pro City, o jeito que os pontas estão jogando. Vamos pro outro jogo? O outro jogo de inglês para finalizar a rodada dos ingleses. Newcastle e Barcelona. Barcelona 2, Newcastle 1. 2 gols de Marcus Rashford. Que tá se firmando lá no Barcelona, né? Hoje era um jogo que, não sei se o Newcastle perdeu uma chance, mas poucos times vão enfrentar o Barcelona sem o Yamal. Pois é. E o Newcastle enfrentou e não conseguiu tirar ponto. Até o 1-0 era um jogo equilibrado. Não, equilibradíssimo. A melhor chance do primeiro tempo foi uma chance pro Newcastle. Sim. E depois que saiu o primeiro gol, o Newcastle sente um pouco, tem o 2-0, até tenta pressionar no fim. Fica 2-1. Newcastle hoje entrou com o Anthony Gordon de 9, não com o Walter Maggio. Uma mudança aí. O que você achou do jogo do Newcastle? Cara, eu gostei do jogo. Achei que a torcida e o ambiente do St. James's Park foi essencial, principalmente pro comecinho do jogo ali, onde o Newcastle pressionava, assim, parecia muito o Liverpool do Klopp no auge da pressão ali, com todo mundo em cima de quem tava com a bola e não deixando o Barcelona sair.
E a torcida comemorando tudo. Conseguiu um escanteio, comemorava. Conseguiu Lateral. o lateral, era loucura. E para destacar também a partida do Elanga, cara. Eu gostei do Elanga hoje. Corre muito, a versatilidade que ele tem com as duas pernas, né? Um cara muito, muito, muito ambidestro. E eu achei que o Barcelona deu uma dormida ali na hora que toma o gol do Newcastle, mas depois do gol não sofreu muito, né? Chegou Voltou é porque o gol já sai no primeiro minuto de acréscimo, aí depois tem mais 7. Tem uma chance ali, um chute de fora da área no fim, mas nada de muito... E um ponto positivo do Newcastle foi a defesa, né? As duas laterais que não deixaram nem Rashford nem Rafinha jogarem no primeiro tempo. E aí no segundo tempo o Hans Flick tem que fazer uma mudança que os pontas começam a jogar mais por dentro, deixando o corredor para os laterais, e aí o Rashford sai com os 2 gols hoje. Teve aquele bom lance do primeiro tempo do Rashford, que ele dá o drible de corpo, né? Acho que era no Trippier até, né? No Trippier que ele tem uma arrancada, que é uma boa jogada. Mas foi o primeiro tempo, assim, não vou te falar que o Newcastle dominou o Barcelona, que seria verdade, não foi isso que aconteceu. Mas longe. Você sai do primeiro tempo com a sensação, pô, acho que se tivesse alguém vencendo aqui, deveria ser o Newcastle, porque levou perigo. Teve a chance... Logo no começo do jogo, uma furada do Gordon, que era uma chance ali boa. Então, eu até pensei na hora, putz, se fosse o Isaac, se fosse o Valtemade, talvez... Poderia ter sido um gol ali. Teve a chance do Harvey Barnes também. Que ele perde, é verdade. Mas agora o Barcelona tem um grande goleiro, então acho que também vai no mérito do adversário ali. Teve o lance do Harvey Barnes também, que ele estava impedido, que é um passe do Bruno Guimarães, que ele está milimetricamente impedido. E o One defende. Acho que é isso, né? Tonali bem também hoje. Tonali bem, Bruno Guimarães bem. O Harvey Barnes, que é a definição de mais ou menos da bola, né? É a definição de jogador mais ou menos. E me surpreendeu até ele não ter entrado com o Valtemade, né? Sim. E ter entrado com o Anthony Gordon de 9. Até porque os jogos dessa temporada, que foi com o Gordon jogando de 9, foram atuações ruins dele e do Newcastle, ofensivamente. E o Valtemade, pra já caminhar pro encerramento, achou que ele tava no resort all inclusive ali no banco do Newcastle, né? Uma hora uma banana, outra hora um Gatoradezinho, água, pum. Faltou pedir uma Coca Zero e uma porção de fritas. O Valtemade que tem o Gil Cebola dele agora, né? Que levou o amigo pra morar junto com ele. Junto com ele. Ele não falou quem mas é um jogador do Newcastle, né? Que é solteiro também. Então ele falou, ele tem o seu próprio Gil Cebola, o nosso querido Valtemade. Bom, galera, não deixa de deixar o like, não deixe de deixar o like, de comentar, se inscrever, hypar, fazer aquilo que vocês já estão acostumados. Curtir essa rodada de Champions, sempre pós-rodada a gente chegar aqui e trocar uma ideia como foram os jogos. O grupo muito legal, cara, então quem quiser ser membro. E já reforçando o convite, amanhã talvez tenha live, certo? Amanhã talvez tenha live de FIFA, o FIFA vai estrear semana que vem, mas pra quem pegou a Deluxe Edition, tem uma semaninha aí de prévia. Talvez a gente tenha uma livezinha de modo carreira amanhã de noite. Mas bem de noite, assim, tipo 9, 10 horas da noite. Então talvez tenha, mas sábado e domingo, pós-rodada. Com certeza. Com certeza. Sábado, 3h30, que tem jogo às 4, mas o jogo mais forte da manhã. A gente tá até meio perdido aqui ainda, que a gente não parou pra exatamente planejar o final de semana. Pós-jogo, Arsenal e City. E sábado também Cara, vou até conferir aqui pra gente falar certinho. Mas, então, a gente ficou nos últimos dias aí sem live, né, o Pseudo, mas acho que o pessoal entende, né? Não, entende. Se não entender também, aí fica puto e desficar, né? Então, aqui, vamos lá. Sábado, Liverpool e Everton, 8h30 da manhã. Beleza, a gente deve fazer um videozinho após esse jogo. Aí tem Tottenham jogando às 11, tem Crystal Palace, West, tal. 1h30, United e Chelsea. Então é isso. 3h30. Acabou o United e Chelsea, 3h30 live. Estamos em live. E aí, o Fulham e Brentford, vai falando dos jogos que aconteceram de manhã, Fulham e Brentford vai dando uma olhada ali e falando durante a live. E no domingo, pós-City Arsenal. Boa. Essa aí também não tem como passar. Então, pra 2h30. quem tava... 2h30 da tarde. Então, pra quem tava com saudade das livezinhas, final de semana, voltaremos. Já convida todo mundo aí, já fala gosta de futebol inglês? Cola lá no canal dos moleques. Certo, Pseudinho? Fechamos? Certinho. Valeu, meus amigos. Abraço, até a próxima.